Jornada do herói. Eis um termo muito repetido entre escritores e roteiristas. Eu ouço falar dele já há um tempo, mas nunca soube muito a respeito disso, além de que se trata de um tipo de estrutura que se pode encontrar na maioria das histórias. Mas então, revisando os planejamentos que fiz para um personagem meu, perguntei-me se eu estaria ou não aplicando sem saber a estrutura da jornada do herói a ele. Logo mais, vieram outras dúvidas e inquietamentos como: será que eu preciso estruturar minha narrativa de acordo com a jornada do herói? Será que não estou escrevendo algo tão distante dessa estrutura a ponto de, no final da história, ter um material irrecuperável? Será que conhecendo a jornada do herói eu não poderia trazer elementos capazes de enriquecer a minha narrativa? Em meio a tais questionamentos, coloquei-me a pesquisar sobre a jornada do herói para descobrir mais detalhes sobre o tema. Concordante com o meu conhecimento superficial, encontrei que a jornada do herói é a sintetização da análise de várias histórias, traçando o que há de comum entre elas. O responsável pela estruturação e descrição da jornada do herói é Joseph Campbell, este que analisou histórias mitológicas e no livro O Herói de Mil Faces estabeleceu quais seriam todos os passos da jornada do herói, desde sua saída do mundo comum, a passagem pelo mundo desconhecido e o retorno ao mundo comum após um processo de evolução. A jornada do herói, referida por Campbell como monomito, é colocada pelo autor em 17 passos. Mas décadas após a publicação do Herói de Mil Faces, Christopher Vogler revisita a jornada do herói e escreve A Jornada do Escritor, agora estabelecendo 12 passos, que podem ser encontrados desde histórias mitológicas até narrativas contemporâneas. Olhando para cada um dos 12 passos da jornada do herói e contrastando com a jornada do meu personagem, eu pude perceber que existem sim no meu planejamento acontecimentos que condizem com a maioria dos passos, apesar de que alguns parecem ter ganhado mais destaque do que outros na trajetória dele. Mas o que mais achei curioso, no entanto, é que a proximidade com a jornada do herói se deu mesmo eu não a conhecendo em muitos detalhes antes. Na verdade, é esperado que isso aconteça. Novos escritores, ao traçar os acontecimentos na história de seus personagens, tendem a fazê-lo de maneira encaixante com a jornada do herói, porque a maioria das histórias com as quais entramos em contato segue esse padrão, o que por sua vez se deve ao fato de nós gostarmos de história nesse formato, vindo desde os mitos. Assim, ao escrever uma história, trazemos muito dessa influência da jornada do herói na nossa narrativa, mesmo que inconscientes disso. Agora poderíamos pensar, por que a jornada do herói, do jeito que se estrutura, funciona tão bem? Eu tenho um palpite, pois é assim que vivemos também. Mesmo que não saiamos por aí para enfrentar dragões ou bruxos das trevas, nós sempre estamos deixando um local familiar, enfrentando obstáculos no meio do caminho, passando por altos e baixos e, enfim, retornando para casa com um aprendizado novo. É assim que contamos nossas próprias histórias, seguindo essa mesma lógica. E uma vez que identificamos essa lógica no livro ou no filme que estamos acompanhando, fortalecemos nossa empatia com o herói, querendo que ele volte para casa são, seguro e melhor do que quando deixou o lar para ir à luta. Agora, será que vale a pena seguir à risca a jornada do herói? Uma boa história necessariamente tem esse formato? Eu duvido profundamente disso. Cada história pode ter diferentes demandas para ser contada. Algumas podem se beneficiar muito da estrutura da jornada do herói. Na verdade, muitas ficam muito bem dentro desse modelo, mas outras podem pedir um estilo um pouco diferente. Portanto, não me parece interessante ter a jornada do herói como um guia inquestionável para sua escrita. Isso poderia apenas engessá-la e impedi-la de atingir o seu potencial. Mas mesmo assim, a jornada do herói me parece um assunto muito interessante que vale a pena de ser estudado e compreendido com mais detalhes. Acredito sim que conhecê-la mais a fundo pode nos ajudar a escrever histórias melhores, seja adotando ela ou julgando qual o momento de fugir dela. É até razoável que conhecer melhor a jornada do herói possa nos ajudar a entender melhor as histórias com as quais entramos em contato. Tendo isso em mente, não posso a este respeito querer outra coisa que não estudar mais sobre a jornada do herói. E qual material melhor para isso do que os livros de Campbell e Vogler? São leituras que eu também aconselharia a quem mais tenha interesse nas estruturas das histórias que contamos. Se ainda não leu, que tal iniciar a jornada do leitor agora?